segundo programa, segundo episódio da primeira temporada do Tá no Concept Podcast. E hoje, gente, eu trouxe uma convidada daquelas assim, vocês viram que a primeira foi incrível, né? Tatá já arrasou. Essa daqui, eu vou começar a falar para vocês, não tem nem como descrever a felicidade, mas para vocês entenderem quem é a pessoa. Ela tem 31 anos, baiana, casada com um dos principais DJs mundial, DJ Alok, mãe da Raika e do Ravi. Ela é uma das principais influenciadoras desse Brasil, médica, dermatologista, com especialização em tricologia, para quem não sabe, é cabelos. E, gente, pensa numa pessoa gata, empreendedora, gente boa, generosa, educada, família e por aí vai. Estou falando de, e também sócia da Rolva. Gatíssima Romana Novaes. Gente, que honra! Muito obrigada pelos elogios. Estou muito feliz de estar aqui com você, tá, Lu? Muito, muito obrigada pelo convite. Eu que estou feliz, estou honradíssima aqui. Tava morrendo de saudade de você, aliás. Também. Aliás, estava contando para Tatá. Como assim, Romana não foi no meu podcast? Eu falei, como que já veio no meu? A gente até precisa marcar, vou falar com ela, Tatá. Vamos marcar. Tá a gente marcado. tinha conversado, mas enfim, vamos marcar. Mas olhem a honra, hein, gente? Ela não foi ainda na principal podcaster do Brasil, já está aqui. Bom, gente, até para contar, quem está acompanhando essa primeira temporada, a ideia é trazer inspirações e dicas e informações sobre empreendedorismo, sobre família, sobre fé, sobre conceitos digitais, conceitos atuais, né? E para trazer a realidade muito para as pessoas da minha geração, 40 a mais, essa geração perto de 30, abaixo de 30, que vem com muitas novidades que para a gente ainda é difícil entender, sobretudo no empreendedorismo, como é que funciona marketing de influência, como é que funciona essas mídias sociais. Então, assim, é muito trazer essas informações de relevância para essa galera poder ter uns insights e também, né, se reprogramar na nova era. Bem-vinda, Rô. Muito obrigada. Aliás, eu aprendi com a Tatá, tem que lembrar, se inscreve no canal, mande aí os aviãozinhos, não esquece de seguir Tá no Concept Podcast e mandar para os amigos. Bom, vamos bater um papo super legal. Primeiro, Rô, você se define de alguma maneira? Como Romana se define? Eu acho que não tem como falar de Romana se não falar, né? Se não começar falando da Romana mãe. Uhum. Eu sou uma mãe muito coruja, tá, Lu? Você que me acompanha e tá mais próxima sabe disso. Sou uma mulher muito determinada, uma mulher que tá sempre em busca de me conhecer melhor. E eu acho que uma mulher muito sonhadora também. Você é sonhadora, Rô? Eu sou. Ai, que legal. Uma pessoa que sonha bastante. Que barato. E esses sonhos são realizáveis? São. Tá. Eu sempre, assim, com muito pé no chão, sabe? Eu sempre tô sonhando, mas com o pé no chão. Assim, buscando, eu digo. Assim, não é aqueles sonhos assim, Não, vai atrás dele. Metas. Metas. Objetivos. Isso, que você é bem determinada, né? Sim. Super. Então, vamos lá. Vamos começar falando relação casal. Acho super legal, assim, deixar bem claro pra galera que o podcast não tem intuito nenhum de falar sobre celebridade, sobre fofocas, não é isso. É assim, tem as curiosidades e, sobretudo, no ambiente que vocês vivem, né? E como vocês conseguem lidar da maneira tão família que vocês são. Que eu sei, né? Conheço e vejo, como eu mesmo falei com a Tatá e com o do Júlio, que é tão difícil nesse meio se manter tão família, tão verdade, né? Nessa fase, né? E justamente no meio que vocês se encontram. Então, como é, Rô, ser casada com um DJ que é mundial, né? Ele é uma celebridade mundial, o Alok, e vive em festas, né? Ele toca em festas, as maiores festas do planeta. Então, como é lidar com a distância, com o ciúme, se isso existe entre vocês dois, né? Da parte de um ou de outro, mesmo, ei, você gatíssima, de repente ele em turnês aí, e você distante. Então, como é essa relação? Essa é uma pergunta que todo mundo faz pra gente. Imagino. Tá? Pra mim e pra ele também. Eu acho que o Alok é uma pessoa que sempre me deixou muito segura. Vocês estão há muito tempo, né? Vocês se conhecem há muito tempo, né, Rô? Esses dias eu estava fazendo os cálculos desde 2013. Bastante tempo. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo de história. E o Alok sempre me deixou muito segura, assim, em relação aos sentimentos dele por mim. E eu não... Pra dizer que não tinha ciúmes, eu acho que não tem como dizer isso, né? Porque o Alok é muito bonito, então é um ciúmes muito saudável. Mas toda vez que ele tá embalado, ele faz muita questão de me deixar sempre a par de tudo. Sei o que tá acontecendo por trás. Então, eu fico muito tranquila, porque sabe? É muita balada, né, gente? Muita Afinal de balada. contas. Eu não consigo acompanhar. Às vezes eu até fico, meu Deus, onde que ele deve estar hoje? Mas, enfim, ele sempre tenta me deixar a par de tudo, né? Então, eu fico muito tranquila, porque o Alok é muito sincero, muito verdadeiro. Sempre foi.
Eu nunca tive nenhuma dúvida do sentimento dele por mim. Eu acho que um relacionamento baseado na verdade não tem por que ter essa de Sim, ciúme, é sabe? O ciúmes respeito, é um né? ciúme saudável. Claro. E o Alok sempre coloca a nossa família em primeiro plano. Sim. Eu acho que isso é muito importante também para a mulher se sentir segura, né? Então, Total. independente de onde ele está, assim, ele sempre está falando do Ravi da Raika, sempre está colocando a gente em primeiro Sim. lugar. E eu acho que pelo que ele sente, assim, por mim, pelo que ele fala, né? Por tudo que a gente vive Sim. junto, essa questão de ciúmes acaba se tornando muito pequena, E sabe? dele por você, Rô? Tipo, porque ele fica longe também, concorda? O Alok não é muito ciumento, Ele é tá? tranquilo? Ele é super tranquilo. Que Ele é legal. tranquilo Não, também. porque outro dia eu vi, acho que vocês estavam numa turnê, não sei se foi no Rock in Rio, não sei. Eu olhava mais pra você do que pra ele. Eu falava, gente, essa romana dela, ela é a superstar ali do... Não, ele é muito maravilhoso. Ele Gatérrima. acorda perfeito. Eu falo, gente, como assim? Ele deve pensar a mesma coisa. Não, mas é muito legal. Eu acho é legal a gente conversar sobre esses temas, porque justamente eu falo, gente, geração Z, gerações que vêm atrás da nossa, é tão difícil a gente assimilar, né? A nossa geração ainda é mais preconceituosa, é mais difícil, né? A geração que eu digo depois dos 40. Sim. Então, como esse podcast ele tem muito público que vai misturar, né? O público de vocês com o meu, que essa é, inclusive, a minha intenção, acho muito legal falar isso, porque tantos casais da minha geração, até outros da geração de vocês, que não têm exposição que vocês têm uma dificuldade em respeitar ou entender, ou enfim, de ter a segurança, né? Mesmo o outro sendo tão companheiro, sendo tão parceiro, né? E acho que é uma super inspiração. Né, nesse mundo tão louco, né? Tipo, festa o tempo inteiro, Exato. 24 horas... O pessoal tá ali em folia e tudo mais, e as pessoas imaginam o Alok, né? Tá o tempo inteiro em festa, como que deve ser essa loucura? Mas o Alok é muito família. Ele vai, trabalha, ele tá cumprindo o papel dele de trabalho, Exato, né? Exato, ele leva muito a sério, então ele não é de, por exemplo, ficar em festa, depois que ele toca, ele é muito profissional. Isso faz a diferença, né? Faz muita diferença, porque eu me sinto muito segura, sabe? Que legal. Não, e eu vejo, né, Rô? Eu sinto. Tá claro isso. Bom, vamos lá. Aí, você já começou falando filhos, né? Eu já perguntei quem é Romana, Romana mãe. Então, como é Romana mãe, assim, no ponto de vista de justamente isso. Então, vamos lidar com o cenário. Mídia social, influência digital, meus filhos. Existe um limite? Existe, né? Porque você já é muito discreta, né? Embora hoje seja gigantesca também. Como é essa conversa, assim, que vocês lidam com os seus filhos com relação a isso? Você diz em relação a redes sociais? A tudo, Rô. Exposição de uma forma geral. Assim, eu e o Alok, a gente tenta achar um equilíbrio, assim, né? Quando o assunto é exposição. Porque ao mesmo tempo que a gente quer ter ali nossa privacidade e tudo mais, expor menos as crianças, a gente quer estar próximo do público. Porque o público, os nossos fãs, querem se sentir próximos, né? Eles querem ver um pouco do nosso lifestyle em família e... faz parte, né? E inspira também, né, Rô? Faz parte. Esse carinho é muito bom. Receber esse carinho é bom demais. Então, a gente tenta dosar de uma forma que fique ali equilibrada. A gente, né, expõe um pouco, mas não em grande intensidade, porque a gente acredita que é um pouco da vida deles. A gente não sabe como eles vão ser, né, quando estiverem mais velhos. Então, a gente tenta achar ali um equilíbrio. E aí, quando você fala Romana mãe, hoje você está focada, a gente vai falar bastante já da sua clínica, você consegue dosar bem até as publicidades que você escolhe, até pelo seu posicionamento, mas até eu estava falando com a Tatá, como ela está nessa doideira dela de trabalho, a questão de culpa, né? Como você trabalha, assim, a tua parte materna no ponto de vista, assim, você acha que você é muito leoa, você acha que você tem uma relação ok, você se sente... como é, Romana, assim, no papel materno pessoal? Tipo assim, como você se sente como mãe? Eu sou uma mãe muito leoa, como eu já falei aqui. Essa questão de culpa que você citou, eu acho que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa é a frase mais normal isso, falamos que isso. existe. Eu acredito que todas as mães que estão acompanhando aqui vão, né, ver nessa frase. Fato. Só que eu busco sempre tentar fazer o meu melhor, sabe, Talu? Eu acho que quando a gente faz o nosso melhor, a culpa ela é um pouco diminuída. Sim. Porque você pensa, não, tô dando 101% de mim. Claro. Então, não tem por que ficar com essa culpa, sabe? Mas ela acompanha, ela sempre acompanha. Tá ali, incomodando um pouco. Incomoda? A culpa é em que momento? Por exemplo, quando você vai viajar com a Loki ou, sei lá, você tá por algum trabalho afastado, isso te dá algum incômodo ou você tá ok? Eu tento sempre deixar uma forma mais confortável ali com as crianças. Por exemplo, vou viajar com a Loki, eu já me programo antes, né, já organizo tudo,
para deixar eles... Uma super rede de apoio que você tem. Exato. Então, assim, é a culpa que nem sei dizer, é a culpa que Vem. acompanha a mãe, que vem. Saudade junto, é tudo às junto. vezes você dorme mais um pouquinho ali no final de semana, você, putz, precisa acordar porque as crianças já acordaram mais cedo. Acho que é uma culpa... Senso de responsabilidade também. Eu né? acho que é uma culpa do dia a dia mesmo, assim. Fato, Uhum. fato. É isso. Rô, a sua relação com as redes sociais, eu lembro que acho que a última vez que eu estive na sua casa foi a hora que a gente estava falando do seu reposicionamento, né? Que você estava ali bastante integrado com a rede social, fazia muita coisa, inclusive com as crianças, e você falou, tá, Lu, agora eu não vou fazer mais nada que envolva as crianças em questões de publicidade, eu estou focando em mim e na minha profissão, né? Tipo, você é médica, cara, incrível. E aí eu me lembro que você falou desse posicionamento e falou da questão da sua clínica que você estava querendo criar. Você mostrou até o projeto, já tinha comprado até a casa. Sim. Então, me conta assim, como é que foi essa tua decisão? Quando você tomou essa decisão, tipo assim, não, agora minhas redes sociais eu vou estar nesse posicionamento, né? E não vou mais envolver nesse sentido a publicidade, vai. Ano passado, no final do ano passado, eu tive quase um surto de burnout, assim, de tanto que eu trabalhei fazendo publicidade. Foi bem difícil, assim, porque eu tava com uma rotina muito louca, muito crazy, assim. Eram muitas publicidades, muitos parceiros, e eu tinha vivido 2 anos muito focada na maternidade. Uhum. Que foram os 2 anos, um antes da pandemia Claro, e o ano da nascendo pandemia. no mesmo ano. Exato. Então, eu fiquei muito focada esses 2 anos nas crianças, né, no quesito maternidade, e aí nossa, senti vontade de alçar novos voos, sabe? Eu falei, não, quero agora focar na minha profissão, quero abrir minha clínica, que é o grande projeto da minha vida, meu sonho. Então, eu precisava focar. Eu acho que tudo na vida são prioridades, né? Uhum. E aí, a partir do momento que eu pensei, né, nessa questão da clínica, eu falei, não, preciso parar agora, traçar meus objetivos, os Isso. planos daqui para frente, vou dar uma segurada nas questões de publicidade, que eu adoro, aliás. Uhum. E arrasa. E vou continuar fazendo. Claro. Eu acho que eu tenho essa janela aqui do Instagram, né? A janela de estar tendo essa visibilidade que me ajuda muito Sim. também. Então, eu posso aproveitar disso da melhor forma. Eu só quero deixar um pouco mais equilibrado, porque no Isso. final do ano eu fiz bastante publicidade e fiquei um pouco cansada, assim, e senti a necessidade de focar mais agora nessa questão da medicina, na questão da minha clínica. Vamos falar dela. Na verdade, eu já tô super curiosa, tô doida pra ir, inclusive. Pelo que eu entendi, você vai falar muito melhor do que eu. É uma clínica que vai ser maravilhosa aqui em São Paulo, de dermatologia, mas super focada no cabelo, né? Exato, vai ser uma clínica de medicina integrada, vão ter várias especialidades. Com foco em medicina capilar. Incrível. E... Inclusive aqueles implantes que falam, né? Implantes. Transplante. Implante? A gente vai fazer transplante capilar Isso. lá. E além dessa parte toda de medicina capilar, a gente vai ter a parte de medicina medicina integrada de uma forma geral. Legal. Vai ter a parte de dermatologia também. Tanto patologias quanto a parte estética também. Mas o foco é medicina capilar. Que legal. E eu tô muito feliz. E, aliás, a gente olha pro cabelo desta mulher e você fala, eu vou lá, né? E eu tô muito empolgada. Eu imagino, que delícia. Aliás, tua formação, gente. Exato. Como chegou a medicina na sua vida? Da onde veio essa vontade? Eu sempre tive muita vontade sempre gostei de estar lidando com pessoas, de estar próxima ali, de conversar, de entender um pouco do outro. E desde quando eu pensei em fazer alguma faculdade, eu sempre quis fazer medicina. De novinha, Rô? Desde novinha. Que legal. Desde novinha. Eu sempre quis fazer medicina e fui em busca. E já era foco na dermatologia ou não? Não, quando eu entrei na faculdade, eu inclusive pensei em fazer pediatria. Uau. Logo quando eu entrei, eu ainda nem tinha passado na pediatria na época. Fiz pediatria, pensei em fazer pediatria, mas quando eu estava fazendo pediatria no internato, eu pensava, gente, é tão difícil examinar bebê, porque o bebê não fala, o bebê, Nossa, né, você não tem deve ser fácil. É difícil, é um dom, sabe? E eu vi que eu não tinha tanta habilidade para pediatria. Hoje em dia eu posso até mudar de ideia. Agora você já tem uma experiência ali na prática. As coisas mudam. Mas eu lembro que na época eu pensava assim, nossa, é tão difícil... Já é difícil você lidar com um adulto, né? Diagnosticar um adulto que fala, que interage, tudo mais. Imagina uma criança. E aí eu comecei a mudar um pouco o meu pensamento. Quando eu entrei na dermato, eu vi que estava gostando bastante. Mas quando eu fiz tricologia, eu falei, nossa, que delícia, a tricologia é uma especialização depois, né? Que você faz. Isso. Primeiro vem a dermatologia, depois a tricologia. Depois vem a tricologia. Mas você pode fazer a tricologia separado também, que foi o que eu fiz. Eu comecei a fazer dermato. Gostei bastante, aliás. Eu lembro que eu fazia vários cursos de estética e de harmonização. Junto com a faculdade? Junto. Tá. Junto com a pós-graduação que eu fazia em dermatologia. E aí, eu lembro que eu ia para os cursos de estética, as minhas amigas acordavam e falavam assim, nossa, tô indo injetar, tipo, super felizes. Ai, meu Deus, será que eu tô amando muito isso?
era aquela dúvida que ficava... Sim, não que era eu de dentro. carregava, sabe? Tipo, gostava, ia para os cursos, fiz vários, aliás, mas quando eu comecei a fazer cabelo, eu senti uma satisfação tão grande, eu Ai, que você acordava, achou? nossa, me achei, me encontrei. Que Eu falei, legal. nossa, queria muito estar sentindo isso, e quando eu senti, eu falei, é aqui o meu lugar. E é engraçado, Rô, que essa coisa do cabelo, pra mim, é uma coisa muito nova. O tema tricologia talvez seja muito antigo, mas pra mim começou a aparecer há muito pouco tempo. Né? Então, eu não sei se esse estudo é uma coisa que já acontecia há muito tempo e a gente que não tinha muito acesso, né? Eu digo por mim, ou não, porque como você já chegou, mas você já conhecia, você sabe me dizer se isso é uma coisa recente ou. Não, Talu, super acontecia, porque eu nunca fui em clínica que me falaram. Tem uma pessoa que estudou tricologia, ou vamos mexer no seu cabelo. Agora o tema de medicina capilar está mais em evidência Muito, mesmo. eu tenho visto. Ainda mais agora, depois do Covid, né? Pois a gente é. teve muitas apresentações aí de queda capilar pós-Covid. E o tratamento é mais sobre a queda, Rô? E aí depende de cada Tem queixa, muita né, coisa. de paciente. Tem muita coisa. Tem muita patologia de couro Tem cabeludo. Não só de queda capilar. dermatite, psoríase de couro cabeludo, muita coisa. Tem um monte de coisa. Porque é o couro cabeludo também, Exato, né? É verdade. O couro cabeludo faz parte da pele como um todo, né? Então... Não, muito legal. Existe uma clínica focada nisso? Não só o tratamento da haste, né? Porque muitas pessoas acham, é tricologista, cuida do cabelo. E sim, as pessoas já associam haste capilar. Mas não, couro cabeludo mesmo. Haste é o que você chama o cabelo... Haste é o cabelo em si que a gente olha chama lá, de gente. cabelo. Cultura. A gente tá aprendendo um monte de palavras novas aqui. Então, não só a haste, mas o couro cabeludo em si, né? Que então, legal. tem bastante doença, tanto de haste quanto de couro cabeludo. Olha que máximo. E lá na clínica a gente vai poder receber vocês. E é o máximo. E a galera da minha idade, gente, uma reclamação que a gente tem, tipo assim, por causa de hormônio, e, sim, teve a questão do Covid, mas 40 a mais, gente, minhas amigas, assim, é loucura. O desespero de quedas, assim, que a gente vê. Teve bastante queda no pós-Covid. Tá todo mundo falando muito. Muito. Que loucura, muito. né? Bastante queixas. Várias amigas me ligaram. A gente tratou. Então... Homens, então, meu irmão, meu cunhado, estão desesperados. Medicina capilar agora tá super em evidência, não só a mulherada, homem principalmente. Calvície. É uma loucura. Demais. Rô, eu queria até comentar uma outra questão. Eu queria dar uma dica, assim, que muito desse podcast é para ajudar, né, os empreendedores. Isso eu falo com muita tranquilidade, quando eu falei que você, para mim não, é uma das maiores influenciadoras do Brasil, né? E eu posso dizer que, como eu trabalho com muitas influenciadoras, né, tanto com a minha empresa como com parceiros, eu sei muito questões de resultado, questões de entrega, questão de tudo. E eu posso falar assim, tranquilamente, que foi a que mais impactou, assim, rapidamente, que todas as pessoas que se envolveram com você na época do Enxoval da Raika, ficaram, assim, chocados com os resultados. Foi sensacional. De verdade, porque a gente sabe, quem trabalha com rede social, que não é tão simples assim. Porque, assim, influência digital, ela é muito sobre construção de marca, ela é muito sobre credibilidade, mas nem sempre é sobre impactar em venda comercial imediata. Sobretudo hoje em dia, que mudaram os algoritmos. Mas eu me lembro na sua época que, assim, algumas pessoas impactam bastante, algumas é mais construção de marca mesmo, algumas fazem as duas coisas. Você foi, assim, surreal. Todo mundo falou, caraca, foi recorde de venda da minha história de não sei o quê. Então, primeiro, é óbvio que a sua credibilidade e a sua... Eu vou falar em duas coisas. Primeiro, a sua credibilidade faz diferença, mas até aí tem muitas que têm credibilidade e não tem o menor impacto semelhante. Mas tiveram dois aspectos que eu percebi. A sua entrega. Foi assim, a maneira como você entregou a cada fornecedor, mesmo que fosse, de repente, um kit de necessaire, por exemplo, que, poxa, não é desmerecendo, mas, né, poderia ser feito um stories como várias fazem, né? E você fez daquilo uma experiência, um evento. Então, o que você diria, né, nos dois casos, para a influenciadora que entrega, porque assim, eu também vejo caso de influenciadora que entrega assim, são 2 stories, 2 stories e ponto. Tipo assim, não... Eu acho que eu até já falei disso com você, né, dessa questão de quantidade. Sim. Acho que você me falou, Rô, são tantos stories. Eu falei, Talu, não falo em quantidade. Mas é que assim, na verdade, é isso que eu tô dizendo. Eu até falei pra Tatá, entregar mais do que se espera em todos os âmbitos da vida sempre faz muita diferença para qualquer profissional. Mas na rede social, que é onde eu quero que a minha geração entenda, que não sabe nada de marketing de influência, e para as influenciadoras que também trabalham e querem galgar tamanhos e que não sabem por que não estão galgando. Sim. Então, eu estou só fazendo essa brifada para deixar a palavra contigo. Então, eu vejo que a sua entrega, além da credibilidade, fez uma diferença absurda. O que mais você diria, primeiro, para os empreendedores, né? E o que você acha que é a sua diferença? Primeiramente, obrigada pelo elogio. Não sei se você já ouviu esse feedback, você já escutou isso? É muito bom escutar esse retorno, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Exato, né? Então, exato. Eu acho que, assim,
no meu caso, né? Eu faço tudo com muita verdade, tá, Lu? Sim. Eu prefiro sempre fazer orgânico. O meu time sempre tá brifado. Eu sempre falo com eles, gente, olha, conversa com as marcas. Não vou decorar briefing. Sim. Não quero seguir um briefing Scriptzinho, decorado, scriptzinho. Me fala, né, me dá uma forma geral e o contexto que eu vou adequar ao meu dia a dia, ao meu lifestyle. Claro. Então, eu acho que fazer tudo de uma forma mais orgânica, eu acho que essa é a diferença, sabe? Sim. Você passar a verdade, porque as pessoas compram verdade, sim. né? Não, e nesse caso não era nem comercial, eram parcerias mesmo que faziam sentido para você. Exato, eu sempre procuro fechar os parceiros que fazem parte do meu dia a dia. Isso facilita muito, porque se já tá ali no seu dia a dia, claro, você precisa. Não tem como ter erro, entendeu? Exato. Então, eu sempre falo com o meu time que buscar estar com parceiros que fazem parte do meu lifestyle. E um conselho que eu dou assim para as meninas que estão começando, né, que você perguntou para as influenciadoras, é fazer com verdade. Isso. Sabe? E sempre entregar 101%. É isso, eu acho que entregar mais do que estão esperando. É exatamente isso. Eu acho que 99% não funciona, tem que ser 101%. Exatamente. Então, assim, superar as expectativas. Exatamente, arrasou. Sabe? A pessoa te manda um brief com 3 stories contadinhos ali, 3 telinhas. Poxa, faça 4. Gente, não 5? Não precisa incrementa, contar, incrementa, faz o seu jeito ali. Então, eu acho que você superar as expectativas, né, do seu parceiro. Primeiramente, você acreditar no produto também que você está ali. Com certeza. Não fazer só para ganhar dinheiro. Exato. Eu nunca fiz uma publicidade sem antes testar um produto. Isso para mim é muito sério. Ainda mais por ser médica. Claro. Quando se trata de produtos cosméticos, seja lá. Claro. Né, Você ainda tem essa questão por trás. Exato. Eu sempre faço questão de testar antes. Eu peço que me mandem um produto antes. Então, eu testo para depois avaliar. Já declinei? Já declinei. Claro. Não curti o produto, não vou fazer. Não faz sentido. Né? Então, acho que pensar na questão financeira, ok. Pensar na questão financeira. Mas pensar além, sim, sabe? Você precisa estar de acordo com o parceiro, de acordo com o que ele quer passar. Claro. Tem que eu acho alinhado. Que é uma relação de parceria real, né, Rô? Acho que assim, essa dica é importante até pra gente contextualizar. Por exemplo, quando você fala, tem que fazer parte do meu dia a dia, até pro empreendedor. Eu ouço muitos amigos, assim, que tem gente business super bacana, ganham muito dinheiro, enfim, mas nem estão, né, não sabem nem como fazer. Então, primeiro ponto, eles perguntam, mas quem vai ser? Porque a gente estava falando sobre números, não é sobre números, é sobre, primeiro, o nicho. Né? Então, entender, essa pessoa que eu estou querendo contratar, ela faz sentido? Ela tem a ver... Qual o público dessa Exatamente, pessoa, não só né? o público, como ela mesma. Exato. Tipo, que nem você falou, vai fazer parte do meu dia a dia. Agora, de repente, te contratar, fazer uma coisa que você não tem nunca teve nenhuma relação e nem vai ter, não vai dar muito resultado. Essa questão de briefing, que eu falei que, né, assim, eu procuro sempre não seguir, não é nem a questão de, não vou seguir o briefing, não é isso. É que a pessoa manda ali, eu vejo que decorar o texto para falar fica uma coisa tão distante, sabe, da pessoa que está assistindo. Claro. Eu mesmo, quando eu assisto, não me convence. Lógico. Então, eu acho que para comprar, para você ajudar seu parceiro, aquela pessoa que está assistindo precisa comprar. Sim. E para comprar, ela precisa sentir verdade. Total. Então, eu acho que fazer com verdade, sabe, uma entrega 100%, dar sempre o seu melhor, eu acho que isso faz muita diferença. Total. Não, e uma coisa que eu estava comentando com a Rô, que agora eu quero até falar com você também. Você é uma empreendedora, né? É médica, mas você está empreendendo, você vai abrir uma clínica, né? E você empreende também com a Rova, junto com a Vandinha, que, né, que tá maravilhosa essa roupa. Fala um pouco do contexto, como começou a Rova. Inclusive, essa roupa vai ser lançamento ainda. Linda! Então, nosso programa vai dia 27 de outubro. Já vai ter lançado? Já Pronto, olha lá, gente. Mas já... mesmo que não tivesse lançado, não teria problema. A gente já vai falar, mas tá linda, Foi chique. a Van que escolheu. Linda. Amiga, te amo. Conta como é que começou. Da onde surgiu? A ideia inicial veio da Van. Quando ela estava grávida, ela teve um insight. Ela sempre quis ter uma marca. E quando ela pensou em uma marca, ela pensou em mim. Ela me convidou e eu falei com ela, amiga, tem que ser uma marca fitness, porque é o que eu vivo, né? Saúde, é o meu lifestyle, é uma coisa que eu gosto muito. E é o que eu me vejo dentro, assim. Teria que ser desse formato. E aí a gente teve essa ideia, né, do mercado Athleisure, que é muito novo ainda, que é uma marca que você consegue usar tanto para malhar, quanto como agora, no dia a dia. Você está aqui. Exato. Linda. Obrigada. E aí a ideia veio, né, nesse sentido de vestir conforto, nessa vida corrida que a gente tem como mães. Sim. Na época da pandemia, aquela loucura e tal. Logo depois da pandemia, aliás, muitos afazeres, tem que sair com o filho, tem que levar filho para pediatra, ao mesmo tempo tem que ir para o escritório, tem que resolver coisa da clínica. Então, a gente precisa de uma roupa que acompanhe a gente em todos esses momentos. Legal. E a roupa é esse tipo de roupa que te acompanha em todos posso os falar, momentos. eu tô pensando aqui, por exemplo, eu lá em Miami, por quantas e quantas vezes, quando meus filhos eram menores, eu ia treinar, malhava, eu saía com o quê? Uma legging. Tipo, isso aí, você sai, mas você tá arrumada. Eu porque trouxe eu não. roupa pra você. Eu quero, arrasou.
Mas então, mas é muito uma ideia super legal, porque de fato eu saía com uma roupa de fitness, mas assim, aquela fitness tradicional. Então todo mundo E sabia é que tão eu. bom quando a gente veste uma roupa diferente da roupa, e, enfim, uma roupa, né, para malhar, e você se Aham. sente bem, você quer malhar, isso Fica ali. Eu sempre, quando a incentiva, gente tá né? se sentindo bem, é sempre tudo muito melhor, né? E Exato. roupa é Romana e E Vandinha. Wanda. E Muita Wanda. gente não sabe, Olha lá. mas roupa vem de Eu Romana e lembro quando vocês Wanda. lançaram. Muito legal. E me conta o que, que você acha que, assim, o que, que é empreender, Rô? Porque uma coisa é fazer, por mais que publicidade demande, né? E demanda muito, e tem um monte né, de questões que você vai ter que dar uma satisfação para o seu cliente, tudo mais, para o seu cliente que normalmente é potente. Qual que é de. Trouxeram! Esse roupa pra Ah, você que delícia, aqui, ó. gente! Dá licença, depois eu vou abrir e mostrar. Obrigada, gatona. Obrigada. Bom, vamos aqui continuar. Rô, como que é para você, então? Eu estava falando sobre essa questão de... você tem a questão digital, né, de publicidade, que demanda muito você, né? Basicamente é você, a sua aparência, a sua entrega, né? E como é empreender no mundo normal, né? No dia assim, não seja virtual, não seja o digital, o tradicional, que é o que o lado de cá conhece bem. Qual é a diferença fundamental para você em termos de dificuldades, ou enfim, qual deles é mais simples ou mais fácil? E empreender de uma forma geral é difícil, né? Sim, Ainda mais pra mim, que é tudo muito novo, né? sim. Na faculdade de medicina a gente não estuda gestão. E não é nenhum. Verdade. Devia aprender isso na escola. Verdade. Agora que estão se fazendo cursos de Devia gestão na ter, área todas as áreas médica. deveriam ter. Eu acho também que, principalmente na área de medicina também, porque a gente chega meio que perdido, Não, assim, todo mundo no que se forma em alguma coisa mercado. tem que ser seu próprio empreendedor, gente. Exato. É um empreendedor, porque Verdade. é um profissional liberal que precisa. Ele está empreendendo na própria Exato. profissão. E aí eu tô aprendendo dia após dia. Aham. Graças a Deus o Alok me ajuda muito, Que porque ele é um legal. empreendedor nato. Olha que barato. Eu me inspiro muito nele, aliás, e ele me ensina bastante, assim, tem me dado muitos direcionamentos Que que eu tenho legal. levado para a vida. Tanto na Rova quanto na clínica. Aham. E, né, sobre sua pergunta em relação ao O digital e o tradicional. tradicional. Eu acho que o digital, ele é um pouco menos complexo, Sim. né, do que o normal, o tradicional. Hoje em dia, o empreendedorismo digital tem crescido bastante. Muito. É um negócio. Então, a sua relação ali com o teu cliente é um pouco mais fácil, Uhum. porque é tudo muito mais rápido, Sim. né? Não, e demanda muito mais, assim, mental, propriamente, do que Exato, uma logística que demanda exato, caixas, compras, escolha de produto, enfim, exato. essa demanda. E eu acho que com a tecnologia e a todo vapor, então facilitou ainda mais essa Aham. parte de empreendedorismo A parte digital. da Rova, quem fica na gestão, Rô? Eu e a Wanda Vocês também. ficam na gestão mesmo? E o Zu, o Tá, esposo que é o da esposo Wanda, que da é o Wanda. meu sócio também. Então, ele que cuida da Então, parte em cima ali do... a mais burocrática de todos. Até porque eu e a Van, a gente não ia ter tanto tempo. Porque Exato. demanda muita energia, tá? Aham. Uma marca, uma Sim. clínica, enfim. Mas aí a gente tem o Zu, que ajuda bastante a gente com essa parte mais burocrática. É 100% online. Por enquanto, sim. Ah, porque tem previsões de... A gente pensa, né, Ah, Calu? que A gente legal. Olha lá. tem um sonho Spoilers. também na Que legal. Rova de abrir uma pop-up, uma loja? pop-up, Ah, A legal. gente tem conversado bastante, mas eu acho que step by step, né? A gente tem Uhum. feito as coisas com muita calma, a gente está muito feliz com o resultado da Rova. Que legal. A gente está evoluindo muito, Aham. então eu acho que faz parte, né, dos planos, Sim, crescer. sim. E você tá gostando de Tô amando, empreender nessa... tô amando. Sentiu alguma dificuldade, Rô, assim, no começo? Total, Tipo? total. Tipo, primeiro que a gente, no início, estava um pouco perdida ali no mercado, sem saber onde se posicionar, Tá, o que é natural, né? claro. Faz parte. Eu acho que essa questão do posicionamento, assim, foi uma coisa que pegou bastante pra gente, né? Porque você precisa estar muito bem posicionado para Sim. você desenvolver, Saber com né? quem você tá conversando, Então, né? exato. Então, foi um desafio. Agora, a Rova já está muito bem posicionada. A gente já sabe Como quem vocês é encontraram, a Rô? nossa Como é que persona, foi esse nosso cliente. caminho? Eu acho que, assim, a base de muita conversa, né, com eu e a Wanda, né? E a gente alinhando todas as nossas expectativas Uhum. com o desejo que a gente quer, né, para a Rova e fazendo muito com tudo que a gente acredita. Uhum. Vocês fizeram Sabe? pesquisa com a galera, por exemplo, que segue, que comprou? Fizemos. Uhum. Essa parte aí, o marketing correu com isso também, de fazer pesquisa, Legal. de criar a nossa persona, Uhum. de fazer a parte... Isso veio depois depois que ela nasceu. Veio depois. Sabe por quê? Porque a Rova foi meio que um caminho ao contrário. Geralmente as pessoas vêm criando e lança. Sim. A gente tinha muito pouco tempo para lançamento. A gente teve a ideia em agosto e lançamos em dezembro. Olha que doideira. Então, foi meio que um caminho Sim. assim, ao contrário, né?
Mas, graças a Deus, está evoluindo super bem. A gente está muito feliz, aprendendo a cada dia. Claro. Porque empreender é isso. A gente erra, mas aprende, Total. né? Cai E e levanta. exatamente, é uma loucura, né? Uma montanha-russa. Exato. Uma montanha-russa. Mas a gente está muito feliz. Ô, Rô, e uma coisa que eu falo, né, também ainda nesse caminho de empreendedorismo aliado ao marketing de influência, né? Então, por exemplo, você mesmo, como dona da sua própria marca, você já consegue promover a sua marca, né, dentro da sua rede. Vandinha também, influenciadora, também promove nas redes. Teoricamente, vamos pensar um empreendedor tradicional, da minha idade, da minha geração, pensa assim, bom, gente, tipo, ela já está promovendo, já não precisa de mais nada, por exemplo. E, pelo contrário, vocês mandam mais ainda para as influenciadoras e amigas, e vocês fazem mais a questão de que todo mundo se conecte. Eu até estava falando para a Tatá. Total. E assim, vocês sabem, e como vocês também falam a mesma língua, todo mundo, você lançou alguma coisa, quem receber certamente vai publicar, porque quando ela lançar, você certamente vai estar todo mundo na mesma engrenagem. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? É isso. E hoje em dia, nesse mercado digital, você poder contar com alguém que está ali Exato. já, que entende, que pode te dar um retorno bastante favorável, é muito bom. Super. Por mais que, né, eu já tenho essa janela, que já tenho uma grande visibilidade, as minhas amigas influenciadoras me ajudam muito também. Mas é que eu tô falando pro produto. Não, e Rô, por exemplo, você poderia ter chegado aqui e simplesmente nem trazido a caixa da roupa pra mim. Então, assim, esse marketing que você recebe, obviamente que eu vou fazer um stories, obviamente que eu vou mostrar. Então, assim, esses empreendedores que eu tô comentando, né, pra quem eu quero dar a dica gente, presta atenção no que está acontecendo. No que está acontecendo. Né? Você já veio vestida, tipo assim, eu vejo muito que a galera da minha idade, mais velho, tem constrangimento de se autopromover bastante. Tem muita vergonha de se promover, não simplesmente de aparecer. Isso não pode existir, gente. Exato. Você precisa acreditar no seu produto. Exatamente. Se você não acreditar no seu produto, quem vai acreditar? Exatamente. Então, onde a gente tem... Eu, por exemplo, sou uma que onde eu tenho oportunidade de promover minha história, tô promovendo, né? Mas eu já tenho essa facilidade em mim. Então, para quem não tem, é importante entender o que está acontecendo na nova geração. Por que essa nova geração bomba? Por que essa nova geração é tão conectada? Porque tá todo mundo conectado e todo mundo sabe a importância de promover. E de estar o tempo inteiro promovendo onde tá ali, ó, é um marketing acontecendo, tem ali uma coisa rolando, né? Então, é uma dica super importante, porque poderia simplesmente assim, gente, ela mesma já tá vendendo o caminho dela. Não é bem assim, não, gente. Não é bem assim, né? Então, fica uma dica aí pra galera. Rô, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum medo? Tenho. Tenho. De quê? Eu tenho medo, eu tenho medo da morte, tá, Lu? Você jura? Eu tenho. É um assunto muito delicado. Eu converso bastante com a Alok sobre isso, porque ele é uma pessoa que sabe Ele lidar tem espiritualidade muito bem com esse assunto, com esse sentimento. Diferente de mim. Eu tenho muito medo de perder pessoas próximas. E, aliás, eu nunca perdi alguém muito próximo. Então, eu tenho muito medo, sabe? De você morrer ou de alguém que você ama e morrer? De perder alguém muito próximo. Que você ama. Porque eu nunca senti isso, então eu não sei como medo da dor. Então, eu tenho medo do desconhecido, sabe? Entendi. E a morte é uma questão que ela é irreparável, né? O Alok, ele sabe lidar muito bem com esse assunto, assim. Eu costumo conversar com ele, ele, né, tenta me ajudar e tudo mais com essa questão. Mas é uma coisa que quando eu paro pra pensar, eu prefiro não pensar. É melhor, porque não tem... Mas eu deveria, sabe, insistir, tentar entender um pouco mais. Você faz terapia, Rô? Faço. Faz? Faço. Depende de uma hora que... Não estou em dia, não, com a minha terapeuta. Mas eu faço, eu acho muito importante, né? Importante. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, que você exercita o seu corpo fisicamente, você precisa exercitar a sua mente, Você sabe que eu sou psicóloga de formação? Verdade. Sou. Não sabia. Eu sou, lá. Quem não sabia... Você sabia, Ali? Eu sou. Não sabia. Que demais. Eu acho que ainda mais nesse mundo de hoje, esse mundo louco, saúde mental tem que estar em dia, né? Total. Não, é engraçado essas coisas de medo, né? Porque, de repente, você vê uma pessoa que tá tão focada, mas assim, quando a gente para pra pensar, todo mundo tem a sua sensação ali de medo, na individualidade, todo mundo tem o seu vaziozinho, né? A sua preocupação, óbvio. E quando a gente tem filho, então, Não, depois que eu tive as crianças, parece que esse medo triplicou. É claro, assim. porque eles são o alvo. Hoje em dia, eu tava até falando com a Van esses dias sobre isso. Vamos, sei lá, um exemplo, pular de bungee jump. Não vou pular de bungee jump. Talvez mudam lá as prioridades, atrás a gente né? iria, mas agora... Com criança, você pensa, nossa, eu tenho 2 filhos, não dá pra brincar, né? Não, total, muda completamente. E como que é a tua relação com Deus, ou com a espiritualidade, ou enfim, como é a sua fé? Eu sou muito próxima de Deus, minha mãe sempre me conduziu por esse caminho, né? A minha mãe é muito religiosa e sempre me ensinou que
ter fé, Uhum. porque fé alimenta, fé é sabedoria, Uhum. fé te sustenta. E eu sempre fui por esse caminho, buscar em Deus, buscar resposta em Deus, sempre fez parte da minha vida, Todo dia, né? todo dia, É o tempo inteiro, o né? tempo E inteiro. isso faz parte. Eu sempre falo, a pessoa que tem gratidão no coração e que tem fé, a gente tem tudo. Exato. Não tem tudo. Não E precisa fé de mais. alimenta, né? Fé Fé alimenta. sustenta, né? E a gratidão também, né? Exato. Você tem gratidão diária, assim, coisas pequenas. Acabou, você não precisa de mais nada, porque não é o tamanho, não é o valor, é o mínimo, porque Exato. a gente vive de mínimos. E às vezes a gente esquece, né, das coisas que Total. Deus tem feito por nós. Sim. Eu não sei se você acompanhou quando eu divulguei a gravidez do Ravi, que a gente divulgou, eu contando Não pro sei se eu Alok. lembro. Acho que você não deve ter acompanhado. A gente tinha um potinho em casa que a gente costumava anotar. Chamava potinho de gratidão. Tudo que de bom que tinha acontecido, eu sempre anotava. Eu anotava mais do que o Alok. Eu fazia mais esse exercício. Era diário? Eu sempre que eu lembrava, acontecia uma coisa legal, eu anotava e jogava lá dentro desse potinho. E aí eu deixava lá, e quando eu estava triste, acontecia alguma coisa, eu sempre puxava, eu falava, poxa, olha o tanto de coisa legal que você às vezes deixa passar, não lembra, então eu puxava um papelzinho e lia. E quando eu fui divulgar a gravidez do Ravi, fui contar pro Alok, na verdade, eu pedi para ele tirar um papelzinho, porque ele, chegou de viagem cansado, estava meio assim. Aí, amor, tira um papelzinho do potinho de gratidão. E aí eu tinha trocado os papeizinhos, eu tinha colocado vários papéis que ele ia ser pai. Quando ele tirou o papelzinho que ele leu, eu vou ser pai, ele chorou muito. Ah, Foi, que assim, ele nem bem especial. imaginava. Tem um Então, vídeo, e foi eu um vou te momento de mostrar. gratidão, né? Exato. Quero ver, que Vou te legal, mostrar. que lindo. Não, gratidão é uma sensação que, graças a Deus, né? Porque eu também acho, às vezes, eu acho que as pessoas, às vezes, que não sentem, eu tenho compaixão, porque a pessoa não tem como não querer sentir gratidão, né? Exato. Não sentir deve ser bastante difícil, porque a gratidão preenche a gente, assim como a fé. São dois sentimentos incríveis. Rô, como é que você se vê com 40 anos? Esses dias o Alok me fez essa pergunta. Jura? Juro. E aí a gente sempre pensa mais num âmbito familiar, né? Tá. Assim, eu, mãe coruja, então eu penso mais assim, numa família como um todo. Eu me vejo com as crianças, né, mais velhas ali, uma mulher Beirando mais a adolescência. madura, beirando a adolescência, pirando, né? Porque Que tô eu nessa fase aqui. E mais madura, curtindo os filhos, curtindo com meu maridão. E me buscando me conhecer melhor também, né? Porque eu acho que não para nunca, você nunca se conhece por completo, né? Mas eu me imagino trabalhando na clínica, focada. Eu acho que é isso. Sim, gente, e detalhe que assim, eu falo muito, eu comecei a fazer Botox, tipo, eu devia ter quase 40 anos. E eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que avisar a menina para começar antes, porque a gente tem que... E você, como já é maravilhosa, porque quando a gente chega depois dos 40, você fala, cara, muda tudo. Então, é muito louco, porque eu com 30, eu não pensava nos 40. Então, essa pergunta que eu faço, porque eu já passei dos 40, assim, como será? Porque eu nunca pensei. Como você se imaginava quando você pensei. Você não pensava? Nunca pensei. E eu perguntei pra Tatá, ela também não consegue imaginar. Você me perguntou agora, eu fiquei pensativa. O Alok me fez essa pergunta esses dias e a gente só conseguia pensar com as crianças. Na família, no contexto geral. Mas quando a gente para pensar que nem hoje, com a maturidade, com os 40 anos, eu já consigo parar pra pensar nos meus 50, entendeu? É muito louco, porque até os meus 40, eu nunca pensei. E como você se imagina com os 50 anos? Cara, assim, hoje eu penso, eu quero cada vez mais estar bem com a minha família, fazendo o que eu gosto, quero cuidar do meu corpo, me olhar no espelho, me sentir bonita, e estar em paz com a minha idade, com as rugas que vão chegar, enfim, cuidar do que eu posso cuidar, né? E aceitar o que eu não, com gratidão. Verdade, também você falou, né, dessa parte de estar bem e tudo mais. Eu queria chamar a atenção por um ponto também. Fazendo atividade física, que é uma coisa que eu amo. Você come super bem, então é isso, cuidando de você. Cuidando da saúde de uma forma geral. Se sentindo bonita, né, Rô? Que assim, e aceitando as fases, é isso que eu tô falando, aceitando as fases, com gratidão, fazendo o melhor por a gente, fazendo o melhor. Né? E, Rô, pra gente fechar, qual que é enfim, a mensagem que você gostaria de deixar para a humanidade? Eu acho que as pessoas sempre se perguntam, assim, que mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? Essa é uma pergunta muito comum. E uma pergunta que eu e o Alok a gente sempre faz é que filhos vamos deixar para este mundo? Boa. Né? Eu acho que educar os nossos filhos, educar os seus filhos, ser exemplo. Porque o seu filho vai fazer o que você faz, ele não vai fazer o que você está pedindo para ele fazer. Ele vai fazer o que você está fazendo, o que ele está vendo que você está fazendo. Exatamente. Então, eu acho que quando você educa os seus filhos, mostrando ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, você contribui aí para um futuro muito
feliz, assim, para toda a humanidade. Então, esse é o meu recado, cada um fazer a sua parte. É E isso começa, aí. assim, cuidando e educando os filhos. É isso aí, os filhos é o futuro, com certeza. Bom, a gente vai finalizar, mas antes eu quero primeiro agradecer a revista Pais e Filhos por essa parceria, a gente está gravando aqui na redação. Quero agradecer muito a Baby Kids, que inclusive chegou aqui até com o nominho dos convidados, são meus parceiros, maior e-commerce baby aqui no Brasil, obrigada pelo apoio. Obrigada também à Poeri Expo, maior feira de business, de comércio da América Latina, de produtos para bebê, kids, que vai acontecer o ano que vem, vou estar presente. Aliás, se você é empreendedor no segmento Baby Kids, vai participar, porque a feira é uma potência. Eu fui na Alemanha, do mesmo grupo. Participa da Poeri Expo, vou deixar todos os arrobas aqui. E, claro, se você está grávida, conhece uma grávida, contrate a assessoria Talu Concept Baby. E se você quer desapegar, aliás, até a Rô já participou, tem uma economia circular, gente. Eu tenho uma plataforma, uma startup. Muito legal. Second Hand, que está lá produtos para bebê que você pode comprar, você pode vender, circula, cuida da economia, da ecologia. Tem até produtos, já teve, que já está acabando os produtos da Rô e de várias Vou separar mais para deixar com você. influenciadoras. Mando, porque isso a nova era circular. Gente, muito obrigada. Obrigadíssima, Romana. Eu que agradeço. Amei pela participar. honra. Amei Gostou nosso das bate-papo. perguntas? Adorei. Amei. Amei nosso bate-papo. Também. Obrigada, Talu, pelo Muito convite. obrigada. Estamos juntas. Amo você, amei ter você aqui. Amo. Tô muito honrada que você Gente, veio aqui. Não e foi olha, ainda na TAR. O enxoval com a Talu faz muita diferença. Ah, tá? com o Faz time todo, muita aliás. diferença. Faz muita, Talu né? e o time todo. Obrigada, Rô. Obrigada muito. Obrigada.